Perfeito, muito obrigado por estar com nós hoje, com a gente hoje. Hoje temos uma apresentação muito especial, porque na comunidade nós estamos fazendo muitas sessões em espanhol, português e inglês, mas acho que faz algum tempo que a gente não faz em português. Então, por isso que a gente está muito feliz por esta sessão. Antes de começar na sessão e apresentar nossa speaker, eu gostaria de fazer umas avisos gerais na sessão. Para que vocês conheçam, a sessão vai ser gravada para que vocês depois consigam olhar um pouquinho mais. Principalmente, por favor, se vocês conseguem estar em silêncio durante a apresentação, vai ser muito melhor. Se vocês têm alguma dúvida, por favor, coloquem no chat e a gente vai responder, ou ao final da sessão, a Sara vai responder para vocês. Como eu falei, faz tempo que a gente não faz esta sessão, especialmente em português, e eu esqueci uma coisa muito importante de falar quem eu sou. Muito prazer ter vocês aqui nos Community Tech Talks. Eu sou o Luiz Queller, estou trabalhando atualmente como líder da parte da API para a Sul da Europa, e é um prazer ter vocês hoje aqui. E como eu já falei, nós temos uma speaker muito especial. Temos uma muito boa amiga que eu gostaria de apresentar para vocês, que é Sara Ferreira. Ela está atualmente trabalhando com a gente, as Customer Success Manager para o sul da Europa, e fico muito feliz de que ela vai ser a primeira apresentadora, a primeira apresentação em português. Então, muito obrigado por o tempo e vou deixar vocês com a Sara. Sara, bem-vinda. Obrigada, Luís. Eu vou partilhar agora o meu ecrã. Alguém me confirme só que já se está a ver tudo como deve ser, por favor. Tipo um emoji. Ok, boa. Ok, deixa-me só por aqui no slide correto. Portanto, esta foi a parte da apresentação do Luís. Oi, desculpem, isto não está a passar para o outro slide. Ok. Portanto, o tema de hoje vai ser políticas para proteger as APIs contra ataques indesejados. Durante a sessão de hoje vamos discutir políticas, mas antes de entrarmos no tópico das políticas, eu queria falar um bocadinho primeiro sobre algumas falhas de segurança, assim de forma mais generalizada. Como alguns de vocês sabem, as APIs fazem parte de muitos dos serviços que utilizamos hoje em dia, e muitos dos dados que elas trocam são altamente sensíveis. Para vos dar um exemplo, quando vocês marcam uma consulta médica na vossa aplicação móvel, muitas vezes vocês têm que registrar dados como o vosso número de identificação fiscal ou outro dado assim mais privado. Sem a devida proteção contra a divulgação desses dados, tanto vocês como o hospital enfrentam o risco de terem as vossas informações roubadas. E isto é apenas um exemplo de tantos que utilizamos no dia a dia. E é por isso que é muito importante a forma como nós protegemos as nossas APIs. A segurança de que vou-vos falar tanto hoje deveria começar muito antes da utilização do sistema que foi desenvolvido. Ela devia começar, na verdade, no desenho do sistema. Mas eu hoje queria me concentrar apenas aqui nos perigos que ocorrem durante a utilização do sistema. Eu distingui aqui 5 etapas críticas, onde os nossos dados ficam mais vulneráveis a ataques, que estão representadas aqui nesta imagem, e como tal deveríamos utilizar políticas para a nossa segurança. A primeira etapa que eu distingui aqui foi entre os utilizadores e a experiência, portanto esta é a nossa primeira linha de defesa. Como o utilizador legítimo e o atacante partem exatamente do mesmo ponto de partida, o sistema acaba por ficar exposto a constantes ameaças externas. E estas ameaças precisam de ser filtradas de imediato. Portanto, isto é o ponto de partida. O segundo ponto crítico é entre as experiências e os devs. Portanto, assim que garantimos que o pedido não é um ataque, precisamos de gerir a identidade do utilizador. E é nesta fase que validamos a identidade do utilizador, como eu estava a dizer, portanto, a identificação, confirmamos quem ele diz ser, que é a parte da autenticação, e definimos ao que é que ele pode aceder, que é a autorização. Aqui o terceiro ponto crítico que eu identifiquei foi entre os devs e a plataforma. Aqui o foco vira-se mais para o ciclo de vida dos acessos internos. Portanto, é importante perceber
se o dev tem permissões para aceder à plataforma e que tipo de permissões tem, porque diferentes devs podem ter diferentes níveis de acesso. Entre a plataforma e a equipa é preciso garantir que existem padrões de segurança rigorosos, como o GDPR, que toda a gente deve conhecer, de forma a proteger esses dados sensíveis do utilizador. E, por fim, entre a equipa e o back-end temos a função de proteger o núcleo da infraestrutura. Portanto, é importante garantir que o canal entre o sistema e o nosso banco de dados está seguro. Estou a falar, por exemplo, da utilização de VPNs ou mecanismos de encriptação. Para vocês terem uma noção dos riscos que acontecem em maior escala mundialmente, podem aceder ao website da Open World Wide Application Security Project, que é uma fundação focada na melhoria da segurança do software. E esta fundação tem um projeto super famoso, não sei se vocês já conheciam neste meio, que é uma lista com os 10 riscos de segurança mais críticos em aplicações web. Portanto, todos os anos eles lançam este top 10 de problemas, dos maiores problemas que as aplicações estão a enfrentar. Neste slide aqui em específico eu escolhi o top 10 deste ano, corresponde ao 2025, e para também não ficar assim muito maçador, eu escolhi aqui 5 pontos para falar, para explicar o que é que estas falhas de segurança são, e estas falhas de segurança ter em mente que podem ser melhoradas ou até mesmo resolvidas com as políticas que vamos ver hoje. Portanto, eu escolhi o top 3, a primeira é o Broken Access Control, e isto o que é que significa? Significa que os utilizadores conseguem aceder a funções ou dados fora das suas permissões. E estas falhas geralmente resultam na divulgação não autorizada de informações ou até mesmo pior, pode resultar na destruição de dados. Porque, mais uma vez, não se esqueçam, tanto o utilizador como um terceiro que tem más intenções, eles partem do mesmo ponto. Portanto, se isto for alguém com más intenções, pode fazer estas modificações. A segunda é o Security Misconfiguration, que ocorre quando um sistema é configurado de forma errada sob a perspectiva de segurança, o que vai criar vulnerabilidades no nosso projeto. O terceiro, que é o Software Supply Chain Failures, que ocorre quando o sistema é comprometido na criação ou atualização de software. Frequentemente, isto acontece porque existem alterações maliciosas em código das quais o sistema depende. Depois escolhi o número 5, que é o Injection, que é uma falha de aplicação que permite que dados maliciosos fornecidos pelo utilizador sejam enviados para o sistema, e isto acontece quando os dados não são validados pela aplicação. E escolhi também o número 7, que é o Authentication Failures, que ocorre quando é possível enganar o sistema para que este reconheça um utilizador inválido como válido. Portanto, eu expliquei aqui 5, mas como vocês veem, isto tem um top 10 e estes são os riscos que estão mais presentes nos negócios no dia de hoje, portanto, no ano 2025. Agora que já falámos um pouco sobre problemas de segurança que existem, eu gostava de focar mais na parte das políticas, que é o título da nossa apresentação, para percebermos como é que elas podem ajudar a proteger estes tópicos mais sensíveis que eu acabei de falar. Portanto, agora passando para o conceito prático, questão da API, surge a pergunta, o que é que são políticas? Uma política é uma estrutura independente configurada em XML. Portanto, uma caixinha XML já configurada que efetua uma tarefa muito específica na nossa API. Com as políticas que estão prontas a utilizar, portanto, com a API nos fornece, nós conseguimos controlar o comportamento do tráfego. Elas cobrem inúmeros recursos, como, por exemplo, segurança, controle de acesso, limitação de taxa, tem inúmeras capacidades. O grande benefício aqui é o conceito de termos quase 0 linhas de código, ou seja, não temos 0, mas temos quase 0 linhas de código, porque grande parte do trabalho já está feito quando nós criamos uma política. Eu não sei se aqui alguém tem experiência Java, mas eu antes de ser APG Developer, eu fui developer de Java por 5 anos e encontrei aqui muitas nuances entre uma e outra. E o que eu posso dizer é que o facto de existirem políticas prontas a usar, em vez de termos de escrever linhas de código que nunca mais acabam, torna a integração muito mais flexível, mais rápida e mais fácil. E não é só a questão de termos de escrever imensas linhas de código, mas também a questão de gerir anotações, dependências, criar testes unitários, fazer o deploy de toda a aplicação. Portanto, havia todo um ciclo que é muito mais difícil do que usarmos políticas no APG. E isto tudo era simplesmente para aplicar uma única regra de segurança. Portanto, imaginem, temos que aplicar 5 regras em Java, quão complexo era
era este ciclo, enquanto aqui no APG é muito mais simples, porque já são caixinhas de XML prontas para vocês utilizarem. Eu aqui identifiquei 4 vantagens de gerir as nossas APIs através de políticas. Portanto, a primeira grande vantagem é podermos adicionar camadas de segurança sem mexer em nenhum serviço existente no back-end, portanto, o sistema atual não vai sofrer qualquer impacto ou alteração. A segunda é que conseguimos vincular a mesma política a um conjunto delas através de shared flows e aplicamos a dezenas de serviços. Para quem não está familiarizado com o termo, um shared flow é basicamente um conjunto de políticas agrupadas que guardamos num único lugar para reutilizar vezes sem conta. Por exemplo, imagina que eu tenho a API A e a API B, e ambas usam as mesmas 5 políticas. Em vez de estar a pôr as 5 políticas no A e pôr as 5 políticas no B, basicamente eu crio um shared flow, meto lá as 5 políticas e depois as APIs chamam esse shared flow correspondente, assim não temos estado a duplicar código. Em terceiro, as atualizações de segurança, limites de cotas e proteções contra ameaças são aplicadas sempre da mesma forma em toda a infraestrutura, o que vai eliminar a falha humana. E em quarto, o ciclo de atualização é extremamente rápido, portanto a alteração e o redeploy de uma nova revisão da proxy da API é feita em poucos minutos e isto permite responder a incidentes ou novos requisitos quase em tempo real. Neste slide aqui, eu achei que era interessante analisarmos a anatomia de uma política para perceber como é que ela é construída e aplicada na realidade. E eu aqui dividi o processo em 2 partes. Portanto, primeiro, que é a imagem de cima, à esquerda, temos a definição da política, portanto, criamos a política e definimos o seu comportamento. Como podem ver aqui neste pedacinho de XML, está a ser usada a política chamada OAuth Validation, tem aqui no display name e também tem aqui nesta tag. Portanto, resumidamente, esta política valida se o request ou response do nosso pedido é igual ao swagger definido no contrato. A ideia aqui é utilizar, portanto, esta política e adaptar às necessidades do negócio. Por exemplo, neste caso, eu indiquei a fonte de validação, o fecheiro de validação, que é o OAuth, portanto, é o swagger que vocês passam na vossa proxy, e aqui foi ativada a opção para validar o corpo da mensagem, que é esta tag aqui, validate message body, eu pus a true, e pus aqui o meu source, o request. Portanto, o que é que ele vai fazer? Vai validar que o pedido da minha API é exatamente igual ao swagger do contrato. O que é importante também notar aqui? É que as políticas têm vários campos e propriedades opcionais que podemos ativar ou desativar conforme a nossa necessidade. Neste caso específico, eu utilizei o campo de validação do corpo, mas dependendo do que queremos fazer, portanto, da nossa necessidade de negócio, também poderíamos configurar campos, por exemplo, para validar os headers. Portanto, depende de tudo o que vocês querem. E depois temos a execução, que é a figura de baixo à direita. Depois de guardarmos a nossa política, precisamos dizer ao sistema quando é que ele vai correr essa política. E neste exemplo, eu inseri o valor dentro do preflow do request, porque assim que isto significa que assim que o pedido do utilizador chega, a primeira coisa que a API faz, antes de qualquer outra ação, é validar se os dados estão corretos, daí estar no preflow. Neste slide aqui, nós conseguimos perceber melhor como é que efetivamente podemos utilizar as nossas políticas no ciclo de vida de uma API. O gráfico à direita está a tentar ilustrar essa execução e há 3 regras que temos de compreender para conseguir o comportamento já da API. Portanto, a primeira é que as políticas têm que ser anexadas a steps. Eu voltando aqui no caso anterior, ela está dentro do preflow do request, mas como podem reparar, ela está dentro de um step, portanto, elas têm que ser anexadas a steps. E aqui na imagem temos o nosso ciclo que se divide em 3 etapas sequenciais. O preflow, que é o que eu falei no slide anterior e que representa tudo o que corre em primeiro lugar antes de começar na lógica de negócio, por assim dizer. Temos o flow, que é onde temos a nossa lógica de negócio, e temos o post-flow, que representa o processamento final. Aqui, as linhas mostram como ligamos as nossas políticas a estes blocos. Portanto, eu estou a dizer que no preflow, no primeiro step, eu quero correr uma política de controle de tráfego e de mediação. No segundo step, quero correr, por exemplo, uma política de segurança. Portanto, elas têm que estar sempre anexadas. Outra regra que é importante é que o step não tem de correr obrigatoriamente, portanto, nós podemos aplicar uma condição lógica. O que é que isto significa? Significa que a política só será executada
se essa condição for verdadeira. Por exemplo, neste segundo step do Pre-Flow, eu tenho aqui uma política de segurança. Se eu disser, olha, só validas o token se o pedido for de um cliente que não está registado. Portanto, esta é a minha condição. Se por acaso o cliente estiver registado, o que faz é passar do primeiro step do pre-flow para o segundo step do flow. Portanto, eu pus aqui uma condição que, dependendo se é verdadeira ou falsa, ele vai executar esse step. Portanto, eles não são obrigatórios. E por fim, não esquecer que a ordem importa, portanto, o tráfego corre sempre de cima para baixo em cada etapa e a ordem em que colocamos os steps dita o acesso da arquitetura. Se colocarmos uma política de transformação de dados antes da política de autenticação, estamos a processar dados potencialmente maliciosos sem saber que é o utilizador. Portanto, primeiro proteger e validar e depois transformar e processar. Portanto, a ordem importa para o acesso à arquitetura. Aqui vamos analisar os dois grandes grupos das políticas. Temos as políticas standard e as políticas sensíveis. Do lado esquerdo, as políticas standard são as políticas base, portanto, prontas a usar e ideais para o desenvolvimento de APIs mais leves. Elas correm em qualquer tipo de ambiente e cobrem a grande maioria das necessidades de negócio do dia-a-dia, como, por exemplo, o controle de cotas, autorizações de acessos, portanto, elas têm inúmeras capacidades. E do lado direito temos as políticas sensíveis, que utilizamos quando precisamos de ir assim um bocadinho mais além no nosso negócio. Elas são mais complexas e implicam mais custos no projeto. A sua grande vantagem é que, para além das políticas pré-feitas pelo APG, portanto, aqueles códigos XML que eu vos mostrei, elas também permitem a utilização de código personalizado. O que é que significa? Significa, se a lógica de negócio que precisamos for tão específica que nenhuma política padrão a consegue resolver, nós podemos escrever extensões em linguagens como JavaScript, Java ou Python, e utilizarmos isso no nosso negócio. Portanto, a configuração nativa é o nosso cenário ideal, que são as tais caixinhas. O APG já traz dezenas de políticas com vários comportamentos. E é isto que nós chamamos de otimização de políticas. São caixas prontas e otimizadas. O processamento é super rápido, consome menos memória e o risco de errarmos na segurança é quase nulo. No entanto, como eu disse, tivemos uma lógica muito específica ou uma transformação de dados complexa, podemos utilizar políticas com código personalizado. A regra aqui a reter é, primeiro, a configuração sempre que possível, código apenas, quando extremamente necessário. Isto porque quanto menos código customizado injetarmos no fluxo API, mais leve, seguro e fácil é de manter o nosso sistema. Aqui vamos falar das categorias, por assim dizer, ou seja, os temas das políticas. Portanto, o APG organiza em 5 categorias, dependendo do objetivo que queremos alcançar. Primeiro, temos o controle de tráfego, que serve para controlar o volume de tráfego que entra no sistema, por exemplo, aplicar cotas de utilização por utilizador ou por empresa, do género, eu posso dizer, olha, só quero que por minuto o utilizador consiga fazer 2 pedidos API, isto são cotas de utilização. E também serve para atenuar abusos, o que evita a sobrecarga do nosso back-end. Depois, temos a segurança, que trata de autenticar quem faz o pedido, autorizar os acessos com base em permissões e defender as APIs contra ameaças e acessos não autorizados. Em terceiro, temos a mediação, que funciona como um tradutor, e é aqui que nós transformamos as nossas mensagens, por exemplo, converter um JSON para um XML ou extrair dados importantes do pedido e encaminhar a mensagem corretamente. Temos a extensão, que era a que eu tinha falado, portanto, como vimos no slide anterior, é o espaço para a lógica personalizada. Quando as políticas padrão não chegam, usamos esta categoria para injetar scripts, adaptando o comportamento exatamente ao que o negócio existe. E, por fim, temos a inteligência artificial, que é a categoria mais recente e também, por motivos óbvios, cada vez mais utilizada no dia de hoje. Ela ajuda a gerir os pedidos enviados para modelos de linguagem, a controlar custos de tokens e a garantir que os dados que enviamos para a inteligência artificial estão seguros. E é com estas 5 categorias que conseguimos cobrir praticamente qualquer necessidade da arquitetura do nosso projeto. Aqui, antes de passarmos para a demonstração prática, eu peguei só aqui em 2 políticas que eu acho que são importantes dos projetos e vou utilizar hoje também na nossa demonstração e queria explicar um bocadinho mais a fundo. Portanto, a primeira que eu escolhi aqui é a autorização, que é uma política de segurança, e queria aqui também sublinhar uma coisa importante, que a autenticação e a autorização são 2 coisas diferentes. Portanto, a autenticação valida se o utilizador é quem diz ser, e a autorização valida se esse utilizador tem permissões para a rota atual, portanto, para o que ele quer fazer.
Para este exemplo que eu vou explicar, eu aqui teria de definir o grant type, que é um parâmetro da nossa caixinha XML como authorization. Portanto, o grant type aqui, para entenderem melhor, define o método usado por uma aplicação para obter um token de acesso. Existem 4 tipos de grant type. Aqui eu estou a utilizar o authorization. Portanto, sendo esta uma política da autorização e da forma que seria definida, ela aqui serve para que terceiros possam aceder a informações pessoais sem ter que utilizar o user e a password do utilizador. Eu acho que fica um bocadinho mais fácil se eu vos der um caso real, tendo em conta a demonstração de hoje, que vai ser a demonstração do ciclo de um banco eletrónico. Portanto, eu simulei o comportamento de um banco eletrónico. Desculpem. E neste caso, o dono dos dados que vemos em cima à direita é o utilizador da conta bancária, portanto a pessoa normal. O cliente que vemos à esquerda, que é o retângulo, seria o contabilista, portanto quem faz operações na conta do cliente. E o servidor aqui é o nosso banco eletrónico. Portanto, o contabilista começa por perguntar ao cliente se pode aceder a informações da conta bancária, que é o que está representado nas 2 primeiras setas de cima. O cliente autoriza o contabilista a ter acesso à informação da conta e, de seguida, o banco valida que o cliente dê autorização e vai gerar um token temporário que envia para o contabilista. A partir daí, o contabilista consegue aceder à informação da conta, isto sem nunca saber nem o utilizador, nem a password do cliente. Portanto, isto é uma vantagem em termos de segurança, obviamente, e aqui outra vantagem que temos é que com esta política o token tem uma validade curta, nós podemos definir o tempo de vida desse token. Isto significa que se alguém indesejado conseguir aceder ao token, ele vai deixar de funcionar num curto espaço de tempo, que também é uma camada de segurança importante. E eu disse que ia falar de 2 políticas, eu agrupei aqui 3 políticas que também são de segurança, porque elas são muito parecidas entre si, portanto eu chamei como se fosse a política de proteção, mas na verdade elas são 3. Elas são muito semelhantes, porque o propósito é o mesmo, que é garantir que apenas payloads válidos e seguros passam. Contudo, a implementação e a sintaxe de cada política são distintas, já cada uma interpreta regras particulares de ficheiros JSON, XML ou outros formatos que a gente possa passar. Portanto, primeiro, temos a Regular Expression Threat Protection, que compara os valores do request com expressões regulares pré-definidas. Eu utilizei esta na minha demonstração, também já vos vou mostrar. E o principal objetivo aqui é combater ataques de SQL injection. Em segundo lugar, temos a JSON Threat Protection, que se foca especificamente em cargas de dados neste formato, portanto, no formato JSON. Ela avalia o conteúdo JSON para impedir o processamento de textos mal formados e impõe também limites de tamanho, evitando que payloads excessivos sobrecarguem os nossos serviços. E por último, temos a XML Threat Protection, que lida com os fluxos baseados em XML. Esta política protege a infraestrutura especificamente contra ameaças estruturais em XML, ela detecta anomalias na árvore de elementos e bloqueia ataques que tentem enviar dados maliciosos estruturados que têm como objetivo sobrecarregar o componente do servidor responsável por ler e interpretar o formato do texto. Portanto, elas são muito parecidas entre si, a diferença é que cada uma analisa um diferente tipo de texto. Só para terminar, este é o nosso último slide. Vamos falar aqui das melhores práticas no desenvolvimento e gestão das APIs. Portanto, o objetivo é garantir que o ambiente é seguro e fácil de manter por qualquer membro da equipa, e para isso eu destaquei aqui 4 pilares fundamentais. O primeiro é, sempre que identificarmos políticas de segurança que sejam comuns a várias proxies, não devemos duplicar o código. A boa prática é mover essas regras para um shared flow, como eu já falei nos slides anteriores. A segunda é que é fundamental atribuir nomes perceptíveis a cada política que criamos, portanto, o código que eu escrevo hoje pode ser lido por outros colegas no futuro e facilita muito o trabalho se à partida pelo nome der para perceber o que é que a política de segurança está a fazer. Utilizar sempre as políticas standard em primeiro lugar, portanto, a API já traz dezenas de políticas prontas para segurança, tráfego e mediação, e devemos escutar sempre estas opções antes de avançarmos para o código customizado. E, por fim, ter cuidado com os erros nas políticas, portanto, uma falha nunca deve passar silenciosamente pelo nosso fluxo. Se uma política falha ou devolve um erro, o pedido deve ser rejeitado e tratado. Pronto, agora vamos aqui para a nossa parte prática.
Deixem-me só pôr aqui isto do meu lado também. Está aqui. Portanto, é que tenho aqui a minha consola. Como eu estava a dizer, eu simulei o comportamento de um banco eletrónico e criei 3 APIs. A primeira é esta aqui, que é obter informação conta, que, como diz, vai obter a informação da conta do cliente. A segunda, que obtém a lista de movimentos. E, por fim, uma que faz movimentações na conta. Em cada uma, eu apliquei políticas que achei que poderiam ser interessantes para tornar a nossa API mais segura. Só para vos dar aqui um exemplo já da primeira, de obter a informação da conta, porque é o que eu vou fazer teste em primeiro lugar. Nós temos aqui um request que tem o ID do operador, portanto, eu, como operador, teria-me a identificar. Temos o tipo de identificador, que é pode ser o NIF ou pode ser outro qualquer, mas aqui nesta apresentação eu foquei-me bastante no NIF. E temos o identificador, que é o número que corresponde ao NIF. Portanto, na apresentação, eu não sei se recordam, mas eu falei que a ordem que colocamos as nossas políticas importa. Deixem-me só fechar isto aqui, se calhar é mais fácil para agora. Portanto, a ordem em que coloco as políticas importa, por isso aqui coloquei 2 políticas no pré-flow, de forma a que as 3 APIs estejam protegidas por estas 2 políticas. Portanto, no fluxo, independentemente daqui das 3 APIs que eu execute, elas vão sempre passar primeiro por estas 2 políticas. A primeira é a da autorização / autenticação, que foi a que eu expliquei no slide, com a diferença que aqui o grande type que eu usei é o Client Credentials. Portanto, há bocado tinha usado o Authorization, aqui eu utilizei o Client Credentials. Eu achei que poderia ser interessante mostrar 2 vertentes desta política, portanto, ela tem diferentes comportamentos. Para relembrar-vos só, o grande type define o fluxo de autenticação e o caminho que uma aplicação deve seguir para obter um token de acesso válido. Aqui nós não precisamos, ao contrário de nos slides precisamos da autorização do cliente, aqui nós não precisamos. Em vez disso, funciona como um programa, por exemplo, que o contabilista tem, e que esse programa tem um user e uma password, portanto uma coisa mais geral para o programa em si, não para uma pessoa, e depois do API validar esta informação, ele vai gerar um token de acesso. Portanto, sem a devida autorização, eu não consigo fazer nada. Se eu tentar obter aqui, eu já tinha estado a fazer aqui testes, portanto, se eu tentar obter aqui a informação da conta, o que vai acontecer é que vai dizer-me que o token está expirado. Isto porque o token tem aqui na autorização, já foi um token que eu usei anteriormente para testes, e como eu vos tinha dito, os tokens têm tempo de vida, portanto ele aqui já não está válido. Portanto, o que é que eu tenho que fazer? Primeiro que tudo, eu tenho que gerar um token. Para esta operação de gerar o token, eu utilizei um projeto que já existia na documentação do API, portanto isto aqui não é código meu, é uma API que o API já nos fornece na documentação, e claro que isto depois tem muito mais lógica por trás e temos de configurar muito mais coisas no API, mas por agora eu queria-me só concentrar e dar-vos a entender que é esta API que gera a autenticação. Portanto, eu vou enviar aqui, ele vai-me dar aqui um token. E se eu agora pedir a informação, portanto, passo aqui o meu token, para ele ver que eu tenho realmente autorização para conseguir efetuar esta operação, portanto, esta API, e a ideia agora é que isto funcione corretamente. Portanto, com a autorização correta, eu consigo obter informações da conta, como o número da conta, o titular, o saldo e o status da conta. Portanto, ela está protegida por este token, o que significa que pessoas que não tenham esta autorização não conseguem efetuar esta operação. A política que utilizei a seguir foi o OAuth Validation, que eu também já tinha falado dela nos slides, mas aqui vou demonstrar como é que ela funciona na prática. Portanto, para vos mostrar, eu aqui estou a fazer o que eu mostrei nos slides, estou a validar o corpo do request, portanto, source é o request, também podia passar response, mas aqui eu quis o request, validate message body a true e estou a dizer, olha, vais-me comparar o meu pedido com o swagger do negócio, e o swagger do negócio eu defini aqui no resource hoje, portanto, vocês conseguem fazer um import deste swagger. Portanto, isto é um pedido válido, ele vê que eu tenho os três parâmetros, que é o que tenho no Swagger, mas se alguém, por exemplo, tentar enviar um pedido apenas com 2 parâmetros, portanto isto é um pedido inválido, que não vai de acordo com as regras do Swagger, ele vai bloquear esse pedido. Vai dizer, isto é uma mensagem geral mesmo da política, vai-me dizer que ocorreu um erro e que está a faltar uma propriedade que é o identificador. Portanto, é assim que funciona
esta política em específico. Aqui, como eu disse, eu pus estas duas políticas no pre-flow, eu achei que fazia sentido barrar logo à entrada ataques indesejados. A primeira não deixa pessoas sem autorização aceder a dados importantes, e a segunda impede que pedidos mal formados ou ataques com payloads compridos cheguem ao back-end. Agora, eu vou entrar aqui especificamente em cada API e as políticas que eu utilizei para cada uma. A primeira delas é o obter a informação da conta, que é a que eu, na verdade, estou a testar aqui, é já esta. E aqui o que é que eu fiz? Eu aqui precisava de obter valores que passam no request do pedido. Portanto, eu precisava deste valor aqui e deste valor aqui. E para tal, eu utilizei uma política de mediação, que é o extract variables, que é esta primeira aqui, o extract NIF, mais uma vez anexado ao step, como eu tinha falado. Portanto, ele basicamente está a dizer na source, que é o request, eu quero que me vais buscar no JSON path o tipo de identificador e o identificador. E depois de fazeres isso, vais guardar estes valores, portanto, neste caso seria o valor NIF e este 218, portanto, ele vai guardar isso nas variáveis tipo identificador e identificador. E é basicamente isto que esta política faz. E porquê é que eu precisei de fazer isto? Para passar à política seguinte. Portanto, este é o primeiro passo, que é extrair os valores, e eu aqui no passo seguinte usei uma política de extensão, que são aquelas políticas que dependem do código que tu fazes. Portanto, eu como tinha alguma experiência em Java, fiz aqui uma classe Java super simples, que basicamente ela vai validar matematicamente o NIF, que é uma coisa que nenhuma política standard faz. Portanto, tenho aqui a minha classe, ele basicamente recebe as variáveis que eu passei na política do extract variables, portanto, eu aqui recebo os valores, ele vai ver se o identificador é um NIF, portanto, se não for um NIF, ele ignora esta validação, porque como eu disse, podemos identificar-nos de outra forma sem ser o NIF, mas aqui eu foquei-me no NIF, e depois vai ver se o NIF é matematicamente válido ou não. Se for matematicamente válido, tudo bem, isto dá sucesso, e eu defini aqui uma variável que é muito importante, portanto, eu pus que se for válido, o NIF.válido vai ficar com o valor de true, vai ser um boolean. E defini que se o NIF for inválido, esta variável que usa aqui em baixo true, aqui vai ser passada a false, portanto, vai indicar que o NIF não é válido. E passei também um erro, que é o NIF fornecido é matematicamente inválido. Portanto, isto é uma classe muito simples de Java que eu defini. Depois da classe feita em Java, o que é que eu tive de fazer? Tive que compactá-la para um jar e a seguir é só fazer um import para dentro da nossa proxy e utilizar a política Java callout para chamar o nosso jar. Portanto, aqui em baixo eu vi os resources e disse, olha, vou importar um jar, passei o meu jar, ele automaticamente vai metê-lo aqui com o nome que eu escolher. Eu utilizei a política Java callout porque depois de termos o nosso jar, temos que conseguir chamá-la através de uma política e é esta que utilizamos. Portanto, o que é que eu estou a dizer aqui? Estou a dizer, olha, este é o jar que vai chamar, estou a passar o caminho aqui de baixo e tenho aqui o class name que representa basicamente o pacote do meu código Java. Portanto, isto é o nome da minha classe e isto é o resto do caminho que vimos aqui no Visual Studio. Portanto, vou-vos mostrar agora como é que isto funciona. Portanto, ele extrai as variáveis e vê se é válido. Eu aqui passei um NIF válido, portanto, vai correr tudo bem, ele vai-me devolver o pedido. Agora imaginem que eu passo um NIF inválido. A ideia é ele bater nesta regra. Portanto, ele vai-me dizer que o pedido é inválido e que o NIF fornecido é matematicamente inválido. Eu não sei se vocês aqui repararam, mas eu tenho assim uma mensagem mais bonita do que a que me apareceu quando eu estava a utilizar o OAS. Isto porquê? Porque eu utilizei uma race fault, que é basicamente uma política que nos permite assim, uma forma mais fácil de dizer, permite-nos passar uma mensagem mais bonita. E o que é que eu disse? Passei aqui uma condição, disse, olha, se o NIF válido for falso, que é o que eu tinha passado no meu código Java, ele vai buscar o valor, se for falso, tu vais executar esta race fault. E esta race fault, basicamente, eu defini aqui que vai devolver este payload, portanto, o pedido inválido, e vai buscar o NIF, erro mensagem, que eu defini no meu código Java. E por último, o último step aqui que eu utilizei no obter informação da conta foi o JSON Threat Protection, que é uma política de segurança, que eu também falei nos slides, e aqui o meu pensamento foi adicionar mais uma camada de segurança ao formato do pedido. Portanto, se eu analisar aqui esta política,
Deixem-me só ver onde é que ela está. Esta aqui. Portanto, o que é que ela me está a dizer? Está-me a dizer, olha, no request, portanto, no meu pedido, tu vais ver se o pedido tem 3 parâmetros, ou seja, que são estes 3 aqui do pedido, quer dizer que está bem formatado, vais ver se tem 3 parâmetros, vais ver que o parâmetro maior tem 17 caracteres, que neste caso é o tipo identificador, portanto, esta palavra em si tem 17 caracteres, é o máximo que se pode ter, e vais ver que o valor da string no máximo tem que ter 9 caracteres, que é aqui os 9 caracteres do identificador. Portanto, imaginem que por algum motivo o OAuth Validation, que não deveria, mas que por algum motivo deixa passar um pedido com mais de 3 parâmetros. Com esta regra, sabemos que o pedido não vai avançar mais porque vai bater nesta validação. Ou seja, foi uma dupla segurança aqui para a nossa API. Depois tenho a API de obter lista de movimentos. Eu aqui acabei por utilizar políticas parecidas à da primeira API. Portanto, temos aqui este flow. Utilizei novamente o extract variables, que vai-me extrair aqui, neste caso, para o nosso pedido. Desculpem, antes disto, deixem-me só mostrar como é que é um pedido. Portanto, eu tenho aqui o ID operador, novamente, o número da conta e os dias retroativos, que representam basicamente... é como se eu quisesse dizer, olha, quero ver os movimentos que aconteceram nesta conta nos últimos 2 dias. Portanto, o que eu fiz foi extrair este valor que é passado no request, novamente com aquela política do extract variables, e aqui eu quis adicionar uma camada de segurança, portanto, para proteger ataques que possam querer ver demasiada informação sobre a conta, eu defini que se alguém tentasse ver mais de 30 dias, portanto, movimentos com mais de 30 dias, ele vai-me bloquear aqui o sistema. Portanto, no race fault do block excessive days, eu passei um erro a dizer pedido inválido e por motivos de segurança não é permitido consultar mais de 30 dias de movimentos retroativos. Se eu for fazer aqui um teste para vos mostrar, mais uma vez, se eu fizer novamente este teste, ele não vai dar, porque ainda não tenho o meu token de autorização. Portanto, token expired, eu tenho que ir buscar aqui o meu token, porque esta é uma política que está no pre-flow, portanto, todas as APIs vão usufruir dela. Eu passo aqui. E se no meu body eu disser que quero ver os movimentos dos últimos 2 dias, ele vai-me apresentar aqui, olha, tens 2 movimentos também, que é a compra do restaurante e a compra do supermercado. Se por algum motivo alguém tentar fazer isto, portanto, quer ver os movimentos dos últimos 40 dias, é suposto entrar em ação a nossa regra e dizer, por motivos de segurança, não é permitido consultar mais de 30 dias de movimentos retroativos. E pronto, esta foi a camada de segurança que eu achei que era interessante poder fazer aqui na lista de movimentos. E por último, temos a API Movimento à Conta. Eu aqui, ok, está aqui. Movimento à Conta, que permite fazer operações na conta do cliente. Eu aqui utilizei uma política de segurança Regular Expression Protection, que também falei no slide, que é para basicamente proteger contra a injeção de código, para vocês terem uma noção do porquê fazer sentido aqui. Portanto, tenho de novo passar o token, vamos só buscar aqui o token, senão não vou conseguir fazer nada. Isto é o body do meu request, portanto, tenho um ID quanto à origem, o tipo de movimento e o valor. E basicamente isto serve para dizer, olha, retira esse valor da conta do cliente. Portanto, os 5 euros desta conta vão ser retirados. Se eu fizer um pedido, isto vai dizer sucesso, movimento bancário efetuado com sucesso, mas aqui o que é que eu pensei que poderia acontecer como ataques? Alguém tentar explorar a base de dados. E o que é que isso significa? Significa, por exemplo, fazer queries. Se alguém fizesse isto para tentar explorar a base de dados, tendo esta proteção, ele ia-me devolver um erro. Portanto, devolve aqui um erro específico desta proteção. E o que é que isto significa? De forma é que eu validei isto? Basicamente, nesta política, não sei se lembram, mas eu disse que vocês podiam ter pedaços de, portanto, regex que vocês podiam comparar com o texto para alertá-lo. Ou seja, basicamente, se eu passar um select, um update, isto tudo são formas de explorar a BD, se eu passar alguma forma de query, portanto, ele é sensível a estas palavras. Se ele detectar que existem estas palavras no nosso request, que é source, ele não vai deixar isto passar para o sistema. Pronto, e estas foram as políticas de segurança
Aliás, não são todas políticas de segurança. Eu quero dizer, são as políticas para tornar o nosso projeto mais seguro que eu utilizei. Achei que seria um bom exemplo. Não sei se aqui alguém ficou com alguma dúvida ou quer rever algum slide. Mas pronto, basicamente foi isto. Não sei se tenho aqui alguma dúvida no chat. Ok, acho que, Luís, já respondeste, não já? Aqui algumas perguntas. Já respondi. Ok, pronto, boa. Eu na minha apresentação, eu tinha-vos falado que... Ui, deixem por aqui. Que tinha utilizado aqui um projeto para gerar o token, que não fui eu que construí, portanto, esta API. Eu deixei aqui este link, achei que podia ser interessante para se alguém quiser testar do vosso lado. Já tenho aqui uma API feita para gerar o vosso token com base no Grant Type Client Credentials. E pronto, é esta a minha apresentação. Tendo em conta que o Luís já respondeu às perguntas, acho que também não tenho assim mais nada para responder, a não ser que alguém tenha alguma dúvida de última hora. Exatamente. Se alguém tem mais dúvidas, por favor, abra o microfone ou coloque aí no chat. Acho que temos aqui uma mãozinha levantada. Não sei se foi por acidente ou não. Estou olhando. Mas, Acho que foi por acidente, que a pessoa acho não que se sim. identifica. Perfeito. Então, vamos dar mais um minutinho. Muito obrigado, Sara, pela apresentação. Muito boa Obrigada. apresentação. Ficamos muito atenciosos de vocês para atender nossas próximas sessões. Deixa um minutinho, se você conseguir mover um pouquinho mais essa apresentação. Deixa eu compartilhar minha tela. Ok. Por favor, compartilhe seu feedback para nós. É muito importante para a gente entender como que foi recebida a apresentação, seus novos tópicos, alguma coisa que vocês gostariam de olhar no futuro. E, além disso, se vocês quiserem estar ao dia com as coisas que nós estamos fazendo no API, não esqueçam nosso material da comunidade. Temos algumas sessões que já fizemos antigamente em inglês, vocês conseguem olhar na comunidade. E também não esqueçam os próximos eventos que nós vamos ter na comunidade. O 13 de agosto, vamos ter segurança das ferramentas da MSP e fazendo um pouquinho de governança utilizando o API. O setembro 10, a gente vai ter acho que vai ser a primeira sessão em francês que vamos ter com o Christophe, que vai ser acerca das novas políticas e novas componentes que nós temos da IA. E para as pessoas que estão em Londres, pode ser, temos o API Horizon, o 1º de setembro em Londres, e para as pessoas que estão em Paris, vamos ter o dia outubro 13, o mesmo evento, mas vai ser na cidade no país de França. Um pouquinho que queríamos compartilhar com vocês. Não sei se a Alessandra tem alguma coisa mais para adicionar, se não, muito obrigado pela sessão, muito obrigado, Sara, muito obrigado, Alex, e a gente se vê daqui a pouco, tá? Ok, obrigada, adeus. Tchau, até mais, Obrigada a adeus. todos, bom dia.